Elas dizem que te amam, mas te trocam sem pensar duas vezes. Elas juram que querem estabilidade, mas se apaixonam pelo imprevisível. O problema não está em você, está no que você ainda não entende sobre elas. A verdade é que existem fraquezas ocultas nas mulheres, e quem domina essas fraquezas domina o jogo. Mas se você não souber todas, pode ser você a próxima vítima. Neste vídeo, você vai descobrir 10 fraquezas ocultas das mulheres e como usá-las a seu favor. Você já se perguntou por que tantas mulheres tomam decisões que parecem completamente irracionais? Elas dizem que querem um homem bom, mas correm atrás do que as trata com indiferença. Dizem que querem estabilidade, mas são atraídas pelo imprevisível. O motivo disso é simples: elas não seguem lógica, seguem emoções. Enquanto os homens evoluíram para serem mais racionais e diretos, caçadores que precisavam calcular cada movimento para sobreviver, as mulheres evoluíram para se conectar socialmente e sentir o ambiente ao redor. O cérebro feminino é moldado para reagir ao momento, não planejar friamente como os homens fazem. Isso significa que a verdade dela hoje pode não ser a verdade de amanhã. Jordan Peterson explica que as mulheres têm maior variação emocional do que os homens, o que faz com que suas decisões sejam mais influenciadas pelo estado emocional do momento. E aqui está como usar isso a seu favor. Mulheres não se apaixonam por lógica, mas por emoções intensas. Se um homem consegue despertar sentimentos fortes nela, ele se torna inesquecível. Não importa se essas emoções são de amor, desejo, ciúmes ou até frustração, o que importa é que ela sinta algo forte por você. Se você é previsível, monótono e sempre disponível, ela se acostuma com sua presença e perde o interesse. Mas se você cria tensão emocional, misturando momentos de carinho com doses de imprevisibilidade, provocações sutis e até um leve afastamento estratégico, a mente dela começa a trabalhar a seu favor. Ela se pega pensando em você, querendo te entender e buscando sua validação. O truque está em manter um equilíbrio entre atração e desafio. Dê atenção, mas nunca em excesso. Demonstre interesse, mas sempre com um toque de mistério. Faça ela sentir sua falta, mas sem parecer um jogo forçado. Apenas tenha uma vida interessante e independente dela. E se tem uma emoção que desperta um instinto quase incontrolável nas mulheres, é o medo de perder para outra. Nada ativa o desejo feminino mais rápido do que a competição. E agora, você vai entender como o medo da competição entre mulheres pode fazer com que elas fiquem completamente obcecadas por um homem. Se existe um gatilho psicológico que pode fazer uma mulher se apaixonar ou enlouquecer por um homem, é a competição com outra mulher. O cérebro feminino é programado para disputar os melhores homens disponíveis, e a simples ideia de perder um parceiro para outra ativa um instinto primitivo de posse e obsessão. A psicologia evolucionista explica que, ao longo da história, as mulheres sempre buscaram garantir o melhor parceiro possível, e se um homem é desejado por outras, ele automaticamente se torna mais valioso. David Buss, um dos maiores especialistas em psicologia evolucionista, explica que as mulheres não escolhem apenas pelo valor do homem, mas pelo valor que outras mulheres veem nele. Agora, como você usa isso a seu favor? Simples, deixe claro que você tem opções. Isso não significa ser desrespeitoso ou forçar ciúmes o tempo todo. Significa mostrar sutilmente que você é um homem desejado e que ela pode te perder a qualquer momento. Se uma mulher sente que você está completamente na palma da mão dela, sem riscos, sem desafios, ela relaxa. Mas se ela percebe que você tem algo que outras querem, ela automaticamente sente a necessidade de te conquistar e te manter. Quer um exemplo prático? Se estiver conversando com ela, mencione de forma casual que uma colega do trabalho te elogiou ou que recebeu uma mensagem inesperada de uma ex, mas sem demonstrar interesse direto. A ideia aqui não é provocar insegurança extrema, mas plantar a semente da competição. Outro truque poderoso é não ser sempre 100% disponível.
Um homem que tem opções nunca está desesperado. Se ela percebe que precisa disputar sua atenção, cada momento com você se torna mais valioso. Mas existe um detalhe importante. Nem sempre o que as mulheres dizem que querem é o que realmente as atrai. Agora, você vai entender o duplo discurso feminino e como usá-lo a seu favor. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Eu conheço as fraquezas femininas e sei como usá-las a meu favor. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Se tem uma coisa que confunde e frustra muitos homens, é o fato de que o que as mulheres dizem que querem nem sempre é o que realmente as atrai. Elas falam que querem um cara legal, mas se sentem atraídas pelo imprevisível. Dizem que buscam estabilidade, mas muitas vezes escolhem homens que as fazem sofrer emocionalmente. Isso acontece porque a mente feminina opera em diferentes níveis de desejo, e muitas vezes elas próprias não entendem isso. Freud já explicava que grande parte dos desejos humanos são inconscientes, e isso é ainda mais evidente nas mulheres. Elas não tomam decisões baseadas na lógica, mas no que ativa seus instintos emocionais e biológicos. Agora, como você pode usar isso a seu favor? Simples. Nunca confie apenas no que uma mulher diz. Preste atenção no que ela responde emocionalmente. Se ela diz que quer um cara sensível, mas corre atrás do imprevisível, seja o homem que equilibra os dois lados. Seja atencioso quando necessário, mas mantenha o mistério e o desafio. Outro truque poderoso é não cair no jogo da validação. Muitas mulheres dizem que querem um homem que as escute e as compreenda, mas o que realmente as prende emocionalmente é um homem que não se deixa levar completamente pelo que elas falam. Quando você não reage impulsivamente a cada pedido, ela sente que precisa te conquistar, e esse é o verdadeiro jogo. Quer um exemplo prático? Se uma mulher diz, faça o que quiser, o que ela realmente quer dizer é, eu quero que você entenda o que eu quero sem que eu precise dizer. A chave aqui é ler as entrelinhas e entender o comportamento por trás das palavras. Mas por que muitas mulheres insistem que são completamente independentes e não precisam de um homem? Agora vamos revelar por que essa independência é, muitas vezes, apenas uma ilusão. E como usar isso a seu favor? Quantas vezes você já ouviu uma mulher dizer, eu não preciso de homem nenhum? Essa frase virou um mantra moderno, mas a realidade é bem diferente. As mulheres precisam da presença masculina tanto quanto os homens precisam da feminina. A diferença é que elas jamais vão admitir isso abertamente. Carl Jung explicava que homens e mulheres possuem energias complementares e que a psique humana busca equilíbrio através da conexão com o sexo oposto. Ele acreditava que o homem encontra estabilidade ao se conectar com a sensibilidade feminina, enquanto a mulher busca direção e força no princípio masculino. Por mais que a sociedade moderna tente negar essa interdependência, a realidade psicológica e biológica mostra que homens e mulheres foram feitos para coexistir, não para competirem entre si. O problema? Elas foram ensinadas a rejeitar essa necessidade e a fingir autossuficiência. Mas a biologia não pode ser enganada por discursos. Mulheres que dizem não precisar de um homem, muitas vezes são as que mais anseiam por um. Agora, como você usa isso a seu favor? Simples. Não tente convencê-la de que ela precisa de você. Faça ela sentir isso. O erro que muitos homens cometem é tentar debater ou argumentar quando o verdadeiro jogo está na experiência emocional que você proporciona. Uma mulher só sente necessidade real de um homem quando percebe que ele oferece algo que nenhum outro pode dar. Isso pode ser liderança, estabilidade emocional, uma energia masculina forte que ela não consegue encontrar sozinha. Se você não se dobra para as palavras dela e mantém sua postura independente, ela começa a sentir que precisa de você, mesmo sem admitir. Quer um exemplo prático? Nunca reforce a ilusão da independência emocional dela. Se ela disser que não precisa de ninguém, apenas sorria e continue vivendo sua vida.
Mostre com suas ações que você é o tipo de homem que não corre atrás, mas que mulheres de valor buscam. E é aí que entramos em uma das fraquezas mais profundas das mulheres. Elas podem até fingir autossuficiência, mas quando enfrentam a rejeição, tudo muda. Se existe algo que as mulheres raramente experimentam da mesma forma que os homens, é a rejeição. Desde cedo, elas crescem cercadas por atenção, elogios e pretendentes disputando sua validação. Ao contrário dos homens que aprendem a lidar com nãos desde a adolescência, a maioria das mulheres não está preparada psicologicamente para ser ignorada ou rejeitada. Isso acontece porque, biologicamente, as mulheres sempre foram o prêmio na seleção natural. O antropólogo Desmond Morris, autor de O Macaco Nu, explica que enquanto os homens evoluíram para competir por status e parceiras, as mulheres evoluíram para selecionar o melhor entre os disponíveis. Mas quando um homem inverte esse jogo e faz uma mulher sentir que ela não tem controle total da situação, ele ativa um instinto primitivo que a faz querer provar seu valor. E aqui está o truque. Seja o homem que seleciona, em vez de ser apenas mais um tentando ser escolhido. A mulher pode não admitir, mas ela sente uma necessidade instintiva de conquistar a aprovação de um homem que não a trata como algo garantido. Agora, como você usa isso na prática? Simples. Não reaja como a maioria dos homens. Se ela testar você, desafiar ou tentar provocar ciúmes, não se irrite, não corra atrás, não demonstre desespero. Quando uma mulher sente que sua ausência ou desaprovação tem peso emocional para um homem, ela sabe que está no controle. Mas quando ele é indiferente e inabalável, ela se vê na posição de tentar conquistá-lo. Quer um exemplo prático? Se uma mulher demora para responder mensagens, não caia no erro de dobrar seus esforços ou confrontá-la. Simplesmente espere, mantenha seu foco em outras coisas e deixe que ela perceba que você não está desesperado. A ausência estratégica e a imprevisibilidade fazem com que ela sinta que precisa recuperar seu lugar na sua vida. O efeito que a rejeição causa na mente feminina é um sintoma de algo maior que você entenderá agora. Nada faz uma mulher desejar mais um homem do que a sensação de que ele está fora do seu alcance. O ser humano, por natureza, valoriza aquilo que é escasso. Esse princípio psicológico, conhecido como efeito da escassez, foi estudado por Robert Cialdini, autor de As Armas da Persuasão. Ele demonstrou que as pessoas sentem um desejo incontrolável por aquilo que parece limitado ou difícil de obter. Agora, pense nisso no contexto da atração. Se uma mulher percebe que um homem está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre correndo atrás, ela não sente urgência em tê-lo. Mas se esse mesmo homem se torna um pouco mais distante, um pouco mais difícil, um pouco mais imprevisível, ela entra em um estado mental de desafio e obsessão. É por isso que muitas mulheres se apaixonam por homens emocionalmente inacessíveis. Não porque esses caras sejam melhores, mas porque a incerteza cria um efeito viciante na mente feminina. O mistério, a dúvida e a tensão emocional ativam o desejo de conquista. Agora, como usar isso a seu favor? Simples. Não entregue tudo de cara. Seja atencioso, mas mantenha um toque de imprevisibilidade. Não responda sempre na hora, não revele tudo sobre sua vida, não demonstre suas intenções com pressa. Crie espaço para ela se perguntar o que você está pensando. Quer um exemplo prático? Se uma mulher espera que você a convide para sair a cada fim de semana, alterne entre momentos de atenção e momentos de ausência. Em vez de sempre estar disponível, faça com que ela sinta que precisa competir pelo seu tempo. Isso faz com que ela valorize mais cada momento com você. Mas se tem algo que pode acelerar esse processo ainda mais, é quando uma mulher percebe que sua beleza e juventude não são mais suficientes para te prender. Se tem algo que atormenta qualquer mulher, é a perda da atenção masculina. Desde cedo, elas aprendem que sua juventude e beleza são moedas de alto valor social. Isso não é apenas uma construção cultural, é biológico.
O psicólogo evolucionista Jeffrey Miller, autor de The Mating Mind, explica que as mulheres sempre foram selecionadas por características que indicam fertilidade e juventude, enquanto os homens são valorizados por recursos e status. O problema? O tempo não joga a favor delas. Se um homem constrói seu valor com os anos, uma mulher sente que seu valor social atinge o pico na juventude e, com o tempo, começa a cair. E isso gera um medo que poucas vão admitir. O medo de se tornarem invisíveis. Esse medo faz com que muitas tomem decisões impulsivas para manter a atenção masculina. Elas investem tempo e dinheiro em aparência, buscam validação constante nas redes sociais e, em muitos casos, se apegam a homens que despertam emoções intensas, mesmo que esses homens não sejam os melhores para elas. Agora, como você pode usar isso a seu favor? Torne-se o tipo de homem que não se impressiona facilmente. Se uma mulher percebe que a beleza por si só não é suficiente para te conquistar, ela sente a necessidade de te prender de outra forma, seja pelo esforço, pelo desafio ou pela busca constante de validação. Quer um exemplo prático? Evite elogios previsíveis. Em vez de comentar sobre a aparência dela, valorize algo que poucas pessoas notam. Isso cria uma dissonância cognitiva. Se todos os homens focam no óbvio, mas você enxerga além, ela se sente diferente ao seu lado. E mais importante, ela sente que precisa continuar provando valor para manter sua atenção. Mas se tem algo que as mulheres fazem para evitar esse medo da invisibilidade, é tentar controlar os homens ao seu redor. Uma das maiores fraquezas femininas, e que muitos homens não percebem, é a necessidade de sentir que estão no controle do relacionamento. Isso não significa que todas as mulheres querem dominar um homem diretamente, mas sim que precisam testar, moldar e influenciar seu comportamento para garantir que ele continue girando em sua órbita emocional. O psicólogo John Gottman, especialista em relacionamentos, explica que mulheres frequentemente desafiam os homens não para destruí-los, mas para ver se eles conseguem manter a liderança emocional. Se um homem cede facilmente, se torna previsível ou se deixa manipular por birras e testes psicológicos, ele perde valor rapidamente. Por isso, muitas mulheres criam pequenos conflitos e provocam reações, não porque querem o fim da relação, mas para medir a força do homem. Se ele se descontrola ou age de forma submissa, ela sente que ele não é tão forte quanto imaginava. Agora, como você usa isso a seu favor? Simples. Nunca deixe uma mulher perceber que tem controle total sobre você. Se ela testar sua paciência, mantenha a calma. Se ela tentar te provocar, não caia no jogo emocional dela. Quanto mais você demonstrar que está no comando das próprias emoções, mais respeito e atração ela sentirá. Quer um exemplo prático? Se uma mulher diz algo provocativo para ver sua reação, em vez de se justificar ou ficar na defensiva, responda com humor ou mude de assunto como se nada tivesse acontecido. Isso mostra que você não é facilmente manipulado. Ironicamente, faz com que ela tente ainda mais te conquistar. Mas o que acontece quando uma mulher sente que está perdendo esse controle? Muitas vezes surge um medo ainda maior. O medo da solidão. Se tem algo que a maioria das mulheres teme, mas raramente admite, é a solidão a longo prazo. No auge da juventude, quando estão cercadas de atenção masculina, esse medo é imperceptível. Mas conforme o tempo passa, ele se torna cada vez mais forte e começa a influenciar suas decisões. O psicólogo Rollo Tomassi, autor de The Rational Male, explica que as mulheres vivem o que ele chama de hipergamia temporal, ou seja, suas opções no mercado de relacionamentos mudam conforme envelhecem. Na juventude, elas podem escolher entre diversos homens, mas depois dos 30, essa realidade começa a mudar drasticamente. E é aí que muitas mulheres entram em pânico. Elas começam a perceber que os homens que antes corriam atrás agora estão mais seletivos e que a concorrência feminina está cada vez mais acirrada. O medo de ficar sozinha faz com que muitas tomem decisões impulsivas, seja voltar para um ex, se prender a um relacionamento sem futuro ou tentar manipular um homem para que ele se comprometa. Agora,
Como você usa isso a seu favor? Seja o homem que não tem pressa e que sabe que seu valor só aumenta com o tempo. Diferente das mulheres, os homens se tornam mais valiosos conforme amadurecem, desde que continuem evoluindo. Quer um exemplo prático? Nunca se mostre desesperado para se comprometer. Deixe claro que você tem opções e que só escolhe mulheres que realmente valem a pena. Isso faz com que ela veja você como um prêmio raro, alguém que ela precisa conquistar antes que seja tarde demais. E é exatamente isso que nos leva ao último ponto: a fraqueza que governa todas as outras, a hipergamia silenciosa. Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida, veja o primeiro comentário fixado e apoie esse canal a continuar trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. Se existe uma fraqueza feminina que governa todas as outras, é a hipergamia. Esse conceito, amplamente estudado na psicologia evolucionista, explica que mulheres sempre buscam o melhor homem disponível, consciente ou inconscientemente. Elas querem um parceiro que esteja acima delas em status, poder, inteligência ou recursos. O antropólogo Frans de Waal, estudando sociedades primitivas, demonstrou que as fêmeas sempre gravitam em direção aos machos alfa, aqueles que dominam socialmente e que oferecem mais benefícios a longo prazo. Esse instinto ainda está presente hoje, mesmo que muitas mulheres tentem negá-lo. E o que isso significa para você? Que nenhuma mulher quer um homem inferior a ela. Se você se acomoda, para de crescer ou se torna dependente emocionalmente dela, você se torna substituível. Agora, como você usa isso a seu favor? Nunca pare de evoluir. Um homem que está constantemente melhorando sua vida, sua aparência, suas finanças e seu poder social se torna um imã natural para as mulheres e mantém a atração de qualquer mulher que estiver ao seu lado. Quer um exemplo prático? Nunca demonstre medo de perdê-la. Se uma mulher sente que você depende dela, a hipergamia entra em ação e ela começa a te testar e te desrespeitar. Mas se ela percebe que você tem opções e que pode substituí-la se necessário, ela instintivamente sente a necessidade de se esforçar para manter seu lugar na sua vida. Agora que você conhece as fraquezas femininas ocultas, só existem dois tipos de homens: os que usam esse conhecimento a seu favor e os que continuam sendo manipulados sem perceber. A escolha é sua. Se esse vídeo abriu sua mente, comenta aqui embaixo qual fraqueza mais te surpreendeu. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui nós não seguimos a média, nós enxergamos além dela. Nos vemos no próximo vídeo.